Seja bem-vindo ao nosso quarto dia do devocional Uma Vida com Propósitos. Primeira coisa que eu quero dizer para você é: se inscreve no canal e curte esse vídeo. Dá trabalho para fazer. Todos os dias eu tenho que fazer o meu devocional, ter o meu particular com Deus. Depois eu venho aqui gravar para você. Depois eu vou editar. Depois eu vou postar. Então valoriza. Se inscreve, curte, comenta, compartilha também. Mais uma instrução, clica no sininho, porque toda vez que subir um novo vídeo, vai tocar para você essa notificação, tá bom? Então vamos lá para o quarto dia. O quarto dia tem por tema assim: criado para ser eterno. Também é um capítulo que me impactou bastante. Então veja só, todos nós fomos criados para sermos eternos. O espírito do homem, ele é eterno. Então, temos que ter a compreensão de que nessa vida viveremos no máximo 100 anos. Mas e depois daqui? Depois daqui nós vamos para um lugar chamado eternidade. E eternidade é muito tempo. Eternidade é todo o tempo. E o mais interessante é que a vida que vivemos nessa terra determina como passaremos toda a eternidade. Daí vem a ideia de viver essa vida aqui por propósito, de propósito e com propósitos. Criado para ser eterno. Inclusive, digita aqui nesses comentários, tá? Digita aí no comentário: eu fui criado para ser eterno. Fui criado para ser eterno. Começa aqui com Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, né? Deus tem plantado a eternidade no coração do homem. Ele coloca também uma frase de Abraham Lincoln, que diz o seguinte: Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Esta vida não é tudo o que há. E aqui eu já quero abrir um parênteses, porque tem pessoas que vivem a vida como se tudo o que tivessem é essa vida. Eu preciso aproveitar essa vida, porque só se vive uma vez. Eu preciso viver intensamente, porque só se vive uma vez. Sim, você deve viver intensamente, mas deve viver intensamente o seu propósito. Porque quando acabar aqui, não acabou tudo. Quando acabar aqui, na verdade, vai começar a maior parte, a parte mais extensa, que é a eternidade. Tem que botar na sua cabeça o seguinte: a forma que eu estou vivendo nessa terra é como se eu estivesse fazendo um ensaio. Um ensaio para quê? Para a verdadeira apresentação, para a verdadeira produção, que será quando? Na eternidade. Você passará muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui. A terra é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta do aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos sobre essa terra, mas para sempre na eternidade. O seu tempo na terra é, como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz que Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Você tem um impulso inato de ansiar pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o projetou à sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morremos, a morte sempre parece anormal e injusta. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou a nossa mente com esse desejo. Um dia, o nosso coração parará de bater. Então será o fim do seu corpo e do seu tempo na terra, mas não será o seu fim. Isso aqui é muito importante. Um dia seu coração parará de bater. Seu corpo deixará de existir, mas não será o seu fim. Será apenas o fim do seu corpo. Você continua. Você continua na eternidade. Mas onde será essa eternidade?
como será essa eternidade? A maneira como você viveu nessa terra, as decisões que você fez nessa terra, definirá muita coisa sobre a sua eternidade. Seu corpo terreno é apenas uma residência temporária do seu espírito. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação. Se a vida na Terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece apenas duas: céu ou inferno. Se a vida aqui na Terra te dá muitas opções de escolhas, a eternidade só te dá duas opções: céu ou inferno. Aqui na Terra você tem várias maneiras para escolher como viver. Que profissão ter, onde vai morar, com quem vai se relacionar, os amigos que terá, a faculdade que quer fazer. Aqui na Terra você tem muitas escolhas e muitas opções. Mas a eternidade só tem duas opções: ou céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus na Terra determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Como você tem vivido com Deus aqui na Terra determinará como você viverá com Deus na eternidade. E quem escolheu viver sem Deus na Terra, por que acha que vai conviver com Deus na eternidade? Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, você será convidado a passar o resto da eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão, a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. C.S. Lewis disse: existem dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aqueles a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito. Tragicamente, muitas pessoas terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele aqui na Terra. Todas as pessoas que tiveram a consciência que a sua vida não se resume apenas a essa vida, mas na eternidade ainda existe uma vida e uma vida eterna, essas pessoas começam a viver na Terra diferente. Ela começa a viver por propósito e de propósito. Quando você tem essa consciência da eternidade e de viver uma vida por propósitos, muitas atividades, metas, desejos, hábitos, sonhos, problemas que pareciam grandes e importantes se mostram tão banais, insignificantes, indignos de sua atenção. Quando você vive na perspectiva da eternidade, os seus valores mudam. Você passa a viver por princípios. Você passa a viver por propósitos. Você utiliza mais sabiamente o seu dinheiro, o seu tempo. Você passa a dar mais valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar a fama, a riqueza, realizações ou mesmo prazeres carnais. Suas prioridades são reorganizadas, a rota é calculada. Manter-se em dias com as tendências, moda, valores populares já não são tão importantes. A morte não é o fim para você. A morte não é o fim para você. A morte é o começo para a eternidade. Com toda a franqueza, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Seria como tentar descrever a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Nós sabemos que neste exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu, seremos reunidos com os crentes amados, libertos de toda dor, sofrimento e recompensados por nossa fidelidade a Ele na terra. Deus tem um propósito para a sua vida. E um desses propósitos é que a sua vida ela não termina aqui. O propósito de Deus para a sua vida alcança a tua vida depois da morte. Agora, o único momento que as pessoas começam a pensar sobre a eternidade é no velório, é quando alguém morre, é quando vê um acidente acontecendo. São poucos momentos da vida que a pessoa pensa: meu Deus, para onde essa pessoa que morreu foi? Meu Deus, e eu vou para onde? Mas ela pensa isso as próximas 24 horas, depois ela começa a ficar tão enraizada nas coisas dessa terra, nas coisas mundanas, nas coisas carnais, e para de lembrar que existe uma vida depois da morte. E o autor faz uma comparação muito interessante aqui. Assim como no ventre da sua mãe você passou apenas 9 meses, mas ali não era o único lugar que você estaria. Você passaria para o lado de fora da vida
Mesmo tendo vida dentro do ventre, você passou depois de 9 meses para o lado de fora da vida. Nós estamos nessa terra, é como outro tipo de ventre da vida. Nós estamos aqui por uma temporada, mas passaremos para fora desta vida e a vida continua na eternidade. Em comparação com a eternidade, a sua vida nessa terra não passa de um piscar de olhos. 100 anos, 90 anos, 80 anos é muito pouco diante de tanto tempo que você viverá na eternidade. Não vale a pena viver sem Deus, não vale a pena viver sem propósitos. As atitudes desta vida definem o destino da próxima vida. E aqui chegamos no final de mais um capítulo e ele coloca um tema para reflexão. Há muito mais nesta vida do que apenas o aqui e o agora. E o versículo para memorizar, ele coloca 1 João capítulo 2, versículo 17, que diz: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele deseja. Mas você, que fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. A pergunta para meditar: uma vez que eu fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer? Uau! Vamos levantar nossas mãos? Pai, obrigado por essa compreensão, por esse entendimento e essa revelação que chega ao nosso coração. Não nos deixe perder a consciência, pelo contrário, aumente nossa consciência, que haja expansão de consciência sobre a nossa vida eterna. Que venhamos viver nessa vida de uma maneira que te agrada, porque também passaremos a eternidade toda junto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, o quinto dia.